Gente, nós vamos começar então. Queria agradecer a presença de todos. Nós tínhamos marcado a palestra hoje às 2 horas com o Johnny, que é um dos nossos alunos da EAD, né, que ele faz design instrucional, e ele tem deficiência visual. Só que ontem a esposa dele me ligou dizendo que ele estava internado. Então, rapidamente eu entrei em contato com a Salete, com a Maria Salete, que é a presidente do CAID, tá? Que é o Centro de Apoio e Integração do Deficiente de Itajubá. E ela muito gentilmente veio nos atender, tá? E aí ela trouxe a Nathalie com ela. A Nathalie tem baixa visão. Boa tarde. Boa tarde. E elas duas vão conversar conosco sobre a deficiência visual e os aspectos do cotidiano. Por que a gente vai tratar sobre isso? Na visita que nós fizemos com os alunos lá na Fundação Dorina, no Rio, os alunos fizeram várias questões, né? Como que uma mulher com deficiência visual usa maquiagem, né? Como que trabalha. Então, assim, são questões que nós, por não convivermos com as pessoas com deficiência visual, temos, né? E não temos que ter vergonha de perguntar. Então, durante a palestra, se vocês precisarem perguntar, no final também vou abrir para perguntas, né? Eu acho que é uma oportunidade ótima para que nós possamos aí aprender, tá? Eu agradeço muito a Salete e a Nathalie por elas terem aceitado o convite, assim, de última hora. E agradeço de novo a presença de vocês, porque é um sábado à tarde, né, às 2 horas. E assim, eu estou bem feliz que tem bastante professor, tem o pessoal do NEAD, os alunos do PIBID, os professores da Física, da Química, que podem muito contribuir conosco, né? Então agora eu vou deixar a Salete falar, porque é o nosso meu objetivo. Posteriormente a Nathalie vai compartilhar conosco também. Isso. Bom, gente, boa tarde, né, a todos. Eu queria, assim, dizer para vocês que a gente fica muito feliz de estar aqui, dar a oportunidade, né, de podermos falar, assim, um pouco sobre as pessoas com deficiência visual, de maneira especial. A gente trabalha com todos os tipos de deficiência, mas a gente vive a deficiência visual. Então, eu estou como presidente do CAID nesse momento. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, mas já moro aqui em Itajubá há algum tempo. E eu vim aqui para Itajubá porque eu casei com uma pessoa aqui de São José do Alegre, que também é deficiente visual. E tenho 2 filhos, né? E já tenho 2 netinhos de 11 meses e 2 anos e meio. E assim, quando a Paloma conversou ontem comigo, eu falei, ai Paloma, eu vou tentar conseguir uma pessoa para você e tal, porque assim, até 2011, mais ou menos, antes de eu assumir o CAID como presidente, assim, eu estava participando muito de encontros, de falas, então assim, a gente está ali, parece que já está tudo muito claro, já está, né, no dia a dia da gente estar sempre em contato com as pessoas, conversando. Eu trabalhei durante 3, 4 anos em São Lourenço, na Faculdade Vitor Hugo. Então, assim, vamos dizer que a gente estava bem familiarizada com essa questão de estar conversando em público com as pessoas. Não que eu não faça isso no CAID, mas eu não tenho tido muito tempo. Quando a Paloma falou para mim, eu falei assim, o problema é que é amanhã, então a gente tem que preparar um material. Mas depois ela explicando e tal, falei, Paloma, então nós vamos conversar. Eu espero, juntamente com a Nathalie, que a gente possa realmente contribuir, né, naquilo que vocês querem e precisam saber, tá? Bom, eu vou chamar a Nathalie também para ela se apresentar. E depois a gente já começa a falar um pouco sobre a deficiência visual, o nosso dia a dia e outras questões. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Nathalie, eu trabalho com a Salete lá no CAID, eu sou recepcionista e eu tenho baixa visão. Eu tenho 5% na visão direita e a gente nada na esquerda. Eu consegui estudar com bastante dificuldade, né, de ter livros ampliados, letras grandes, contar muito com a colaboração de professores, colegas de classe, para eu poder criar matérias, assim.
Consegui formar o ensino médio, prestei concurso na prefeitura, passei primeiramente para auxiliar de serviços gerais, trabalhei 3 anos, e até com as dificuldades, não saía aquela limpeza, muito obrigada. E surgiu a oportunidade depois de eu fazer concurso de agente administrativo, fiz o concurso, trabalhei 7 anos em escola, na parte de secretaria, não fazia parte de escrituração escolar, que era mais complicada, mas atendia o telefone, dava recados, fazia parte do livro público. E no ano passado recebi um convite da Salete para trabalhar no site como recepcionista. Lá, procuro desempenhar o trabalho da melhor maneira possível, atendo o telefone, atendo o público, tento fazer da melhor maneira possível do trabalho lá. E, lógico, desse episódio a gente tem algumas dificuldades, tudo, mas a gente está superando no dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai esclarecer vocês. Então, eu achei interessante que a Nathalie viesse também, exatamente porque ela tem baixa visão, vive desde criança, né? Já nasceu, né, Nathalie? E assim ela pode também esclarecer algumas dúvidas que posteriormente venham a surgir. Né? Bom, depois dessa apresentação, eu vou falar rapidamente, eu conversei com a professora Paloma, se a gente poderia fazer isso, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o sistema Braille. Porque foi através do sistema Braille que mudou, né, vamos dizer assim, a vida das pessoas cegas. Porque até o surgimento do sistema Braille, as pessoas cegas viviam, vamos dizer assim, né, porque são os termos que eram usados nos livros, principalmente no livro sobre a vida de Louis Braille, que foi o inventor do sistema. As pessoas cegas viviam praticamente abandonadas nas ruas e elas não tinham, assim, nenhuma perspectiva, né, de melhoria em suas vidas. Louis Braille, ele retrata muito bem isso no seu livro, quando ele, por ter uma situação financeira, vamos dizer, naquela época, melhor, né, que os outros, porque o pai dele se preocupava muito com ele, por ele ter perdido a visão aos 3 anos de idade. E aí o pai achava que, percebendo como que era a vida das pessoas cegas daquela época, ele temia que o filho viesse a passar muitas dificuldades futuramente. E aí ele procurou se prevenir financeiramente para que, na falta dos pais, Louis Braille tivesse uma vida melhor. E Louis Braille, quando ele via algumas pessoas cegas, quando ele encontrava essas pessoas cegas pela rua, primeiro foi próximo da aldeia onde ele nasceu, e depois em Paris, quando ele foi estudar numa escola para cegos naquela época, né? Criada por um pedagogo que também já tinha vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas cegas. E Louis Braille, ele ficou muito assustado quando ele viu, porque ele tinha uma vida, vamos dizer assim, em relação às outras pessoas, ele tinha uma vida boa. E quando ele encontrava colegas cegos que diziam para ele que estavam abandonados pelas ruas, que não tinha família, ele ficava muito assustado com aquilo. E às vezes ele perguntava assim, mas você não tem dinheiro? Você não tem família? E eles respondiam que não, que a família abandonou eles, e eles às vezes ainda falavam para Louis Braille, nossa, você deve ser uma pessoa assim, bem diferente de nós, né? Porque todo cego, a gente sabe que passa por essa situação que eu estou passando agora. E aí depois Louis Braille, ele foi perceber que realmente a vida das pessoas cegas daquela época era muito difícil, e ele se propôs a estudar porque ele queria que houvesse uma mudança, né? E ele trabalhou muito para isso, ele lutou muito por isso,
e mesmo sem condição naquela época, não havia absolutamente nenhum recurso, mas ele quis estudar, ele fez questão de ficar nas salas de aula, né? Primeiro na aldeia onde ele nasceu, depois em Paris também, ele estudou música, que naquela época era uma raridade, se envolveu com muitas outras coisas. Então, para a época dele, ele foi uma pessoa cega totalmente, né? Vamos dizer assim, ele estava muito à frente da época dele. E ele lutou muito para que a vida das pessoas cegas mudassem. E com a criação do sistema Braille, que na verdade ele desenvolveu, né? Ele aprimorou, vamos dizer assim, porque foi desenvolvido por um capitão do exército, que na verdade tinha a intenção de contribuir para que as pessoas que estavam lutando em guerras, os soldados, para não despertar o inimigo falando alguma coisa, então eles poderiam receber mensagens e poderiam ler essas mensagens no escuro, através de um código que eu não lembro agora no momento o nome. Depois, quando eles perceberam que você era capaz de receber aquela mensagem através daquele código, e mesmo no escuro você sabia o que significava, o que o comandante, né, o coordenador lá da turma queria dizer, eles perceberam que isso serviria de alguma forma para se fazer um trabalho com pessoas que não enxergavam. E Luiz Braille, na época, ele ficou sabendo disso, ele foi atrás desse capitão, foi passado para ele todas as informações, inclusive por escrito. Ele levou, com a ajuda de outra pessoa que enxergava, né, de um vidente, ele fez estudos, ele fez pesquisas, e ele acabou transformando todo aquele resultado, né, do código do capitão Barbier em pontinhos que poderiam ser detectados, né, ou pelas pessoas cegas. O que aconteceu? Ele desenvolveu, criou o sistema de pontos, depois ele mesmo leu muito, escreveu, fez muitos testes e ele viu que a pessoa cega tinha facilidade para ler. Só que ele tentou introduzir o sistema em algumas escolas que já estavam sendo criadas em Paris naquela época, né, para a educação de pessoas cegas, mas como o governo estava investindo naquele tipo de educação, que ainda não era o ideal, mas estava começando, as pessoas, os dirigentes da escola, eles acharam melhor não dar muita atenção para aquele sistema de Luiz Braille, até porque eles tinham dúvidas, né? De repente pode não ser exatamente isso. E Luiz Braille, ele ficou muito triste, ele morreu muito novo, muito jovem, com 43 anos, porque ele achava que ele tinha inventado, né, na época chamava método, hoje a gente chama de sistema, porque realmente é um sistema completo, para que ele ficou com medo, né, de morrer e levar com ele aquele método, e ele achava que poderia ajudar, que poderia transformar a vida das pessoas cegas daquela época e posteriormente também. Só que antes dele, quando ele percebeu que estava muito doente, ele chamou algumas pessoas, um jornalista, um professor, um escritor, se eu não me engano, um advogado, aliás, e ensinou o sistema Braille para eles. Também ele ensinou
para algumas pessoas cegas da época. Ele não pôde implantar o sistema dentro da escola, porque os coordenadores, eles não permitiram. Eles achavam que poderia não ser viável naquele momento mudar, né, o trabalho que eles vinham desenvolvendo com as pessoas cegas. E pouco tempo depois, realmente, Luiz Braille morreu, mas 2 anos após a sua morte, aconteceu a primeira exposição em Paris e pessoas do mundo inteiro que visitaram essa exposição lá em Paris saíram de lá levando mais esse conhecimento, né, que estava envolvendo as pessoas cegas, a educação das pessoas cegas. Inclusive, Álvares de Azevedo, que era um brasileiro, que estava estudando lá em Paris, ele trouxe essa novidade para o Brasil e, na época, ele levou a presença, né, ele pediu uma audiência com o imperador Dom Pedro II e ele pediu que se criasse no Brasil também alguma coisa que pudesse favorecer as pessoas com deficiência visual. E Dom Pedro tomou algumas providências para que realmente fosse implantado uma escola, alguma coisa que pudesse atender também as pessoas cegas. Foi o Instituto Benjamin Constant, foi a primeira escola do Brasil, né, a trabalhar com pessoas cegas, e na época tinha o nome de Instituto Imperial dos Meninos Cegos, né? Claro que depois, ao longo do tempo, isso veio mudando. Hoje, Instituto Benjamin Constant, que é uma referência na educação de crianças e jovens cegos. Claro, a gente sabe que aí com algumas mudanças do MEC e tudo, Benjamin Constant tem tido algumas mudanças. Acho que 2, 3 anos atrás tentaram até fechar a escola, porque muita gente é contra, eles trabalham ainda com o regime de internato, né? Mas assim, com a luta dos professores, das pessoas que conhecem a história, houve uma manifestação muito grande e graças a Deus isso não aconteceu, porque eu acho que a gente não pode perder. Claro que precisa passar por algumas transformações, a gente não precisa trabalhar simplesmente, né, vamos dizer, num grupo fechado, só com pessoas cegas, mas acabar com aquilo que veio, né, e contribuiu muito para que hoje a gente, com a deficiência visual, tenha realmente, vamos dizer, condições, né, próximas das demais pessoas de ter uma vida normal, né? Bom, o Braille hoje, ele passou por algumas transformações, desde da sua criação até hoje, porque precisava adaptar não só as condições, né, aqui do Brasil, mas também de alguns países, né, alguns países da Europa e acho que da Ásia, alguma coisa assim. Mas assim, hoje o sistema, ele realmente favorece muito e ele está próximo, né, bem próximo. Era essa a intenção das mudanças ao longo do tempo, que ficasse próximo do sistema comum, que a gente que não enxerga, a gente costuma dizer do sistema em tinta, né, da escrita e da escrita em tinta, né, como a gente tem costume de falar. Mas por que eu estou falando um pouquinho do sistema Braille? Porque nós, principalmente, eu perdi a visão em criança, e quando eu fui para minha primeira escola, que era uma escola especializada em deficiência visual, por volta de 7, 8 anos, então, assim, a gente aprendeu que sem a leitura, sem a escrita,
tocar realmente as palavras, saber como que escreve tudo aquilo que, né, que a gente está ouvindo, que a gente está lendo, é realmente complicado. Parece que a alfabetização, parece que a inclusão realmente não é completa. E hoje a gente vê assim que tem, né, toda uma tecnologia aí à disposição, livros em áudio e, né, tantas outras ferramentas que têm ajudado realmente no conhecimento, né, das pessoas com deficiência. Mas uma coisa que a gente tem defendido, que nada pode se comparar ao sistema Braille, porque foi através dele que as pessoas cegas conseguiram chegar aonde muitas estão hoje. E por isso que a gente incentiva, por isso que a gente fala, e é importante que uma pessoa, seja cego de nascença ou adquiriu, a primeira coisa que tem que ser apresentada a ela é o sistema Braille. E depois, aí, né, com certeza, vem as outras ferramentas. Bom, agora, deixa eu ver o que é. Para quem não conhece o Braille, a Salete está segurando, por exemplo, né, a escrita em Braille que está guiando toda a fala dela. Exato. Né? Tá? Então, como lidar aqui, eu queria falar um pouquinho, né? Eu acho que isso é importante também, como lidar com as pessoas com deficiência visual, né? Aliás, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de um modo geral das pessoas com deficiência, né? Mas assim, como a gente está aqui falando mais especificamente da deficiência visual, eu acho que é importante a gente falar algumas coisas, né? Claro, eu sei que vocês têm pesquisado, né, já sabe mais ou menos algumas coisas, mas eu acho que nunca é demais a gente sempre procurar saber um pouco mais. É cultura mesmo, né? Quando a gente se depara com algo que a gente não conhece, e às vezes a gente não sabe como chegar perto, como abordar, como falar, e isso passa pelas pessoas com deficiência. Isso acontece, né? Claro que a gente sabe que alguns colegas com deficiência, a maioria, às vezes eles ficam bravos, às vezes ficam chateados, e o papel da instituição, o papel da entidade, como o CAID, é exatamente estar trabalhando com eles essa situação. Ninguém nasce sabendo. Às vezes eu convivo com determinadas coisas, com determinadas pessoas, e eu cometo falhas. Agora imagina aquelas pessoas que não têm realmente muito contato, não é? Com uma pessoa cega ou com qualquer outro tipo de deficiência. Então, assim, o que importa, o que precisa saber realmente é que eu tenho, né, uma deficiência visual. Eu sou uma pessoa cega desde criança. A Nathalie tem baixa visão. E quando você se depara com essas pessoas, a primeira coisa que você tem que saber é que ela é uma pessoa igual a você. A deficiência é apenas um detalhe. Ah, mas aí eu nunca convivi, eu tenho medo de, às vezes, a pessoa ficar meio constrangido, sabe? Algumas coisas desse tipo. Acho que não precisa pensar. Quando você é natural, quando você chega e você está ali vendo uma pessoa, né? Não precisa a gente ficar inventando isso ou aquilo, ficar constrangido. Chega, conversa e pronto, não é? As outras coisas que às vezes a gente não tem assim muito conhecimento, vem com a conversa, vem com o tempo e aí a gente acaba aprendendo. Eu sempre falo que não existe uma receita pronta e nem deve, né? Porque quando você convive com as pessoas com deficiência, e eu estou falando isso porque eu tenho escutado depoimentos de colegas, eu também sou funcionária da prefeitura,
E eu tenho colegas, né, assistente social, a Cícera, algumas pessoas que eu trabalhei diretamente com elas, e elas chegavam e falavam assim, antes de trabalhar com você, eu pensava que uma pessoa cega era uma pessoa que a gente sentava num canto e ela só saía dali depois quando alguém tirasse. E quando disseram que vinha trabalhar uma pessoa cega aqui na Secretaria de Assistência Social, eu fiquei pensando, gente, como é que vai ser isso? O que a gente vai fazer com ela aqui? Porque é isso que geralmente se pensa. E hoje ela sabe, né? Ela fala sempre isso, totalmente diferente. Não existe isso, né? Se eu estou pronta para trabalhar, eu, Salete, enquanto pessoa, mas também conhecendo a minha deficiência, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu vou poder desenvolver, aquilo que eu vou poder realizar, aquilo que eu vou poder executar. Então, assim, é importante vocês saberem disso. É uma pessoa como qualquer outra, claro que às vezes tem alguns detalhes, né, que é importante saber, mas a própria pessoa com deficiência pode orientar. Por exemplo, a professora Paloma, por exemplo, eu estava falando para ela, a gente segura, se eu vou andar com a professora, o importante é você nunca segurar em mim, nunca querer pôr a mão em mim para me conduzir. Não, eu vou segurar em você, de preferência aqui, e você vai me conduzir. Claro que no começo, até porque eu não conheço o ambiente, e é a primeira vez também que você está me conduzindo, a gente vai ter que conversar um pouquinho. Tem degrau, Salete, lá ali na frente tem uma porta, essa porta é estreita. Então, essas informações são importantes. Tem tantos degraus antes de chegar nos degraus, né? Se eu vou descer ou subir um degrau com uma pessoa, é importante que você que está como guia esteja um degrau à minha frente, na hora de descer também, nunca junto no mesmo degrau, ou você está um degrau acima ou um degrau abaixo. Também, deixa eu ver o que mais. Se vocês quiserem fazer pergunta em cima disso, pode, tá, gente? Porque a gente lembra tudo, né? Eu tenho uma situação que eu gosto sempre de citar, porque assim, às vezes a gente vai descer de um ônibus, né? Eu falo no ônibus porque assim, é o lugar público, né? Que a gente encontra as pessoas e pessoas diferentes, né? Então eu me lembro que na maioria das vezes a gente vai subir ou descer do ônibus e as pessoas querem nos ajudar. Elas querem nos ajudar, mas às vezes elas não sabem como fazer isso. Então elas tentam até agarrar a gente assim pela cintura, ou então pegar o braço e erguer o braço muito alto. É uma situação assim que eu sempre falo que fica muito constrangedor, né? Porque aí eu tenho que falar para ela assim, não, pode deixar, dá para descer e tudo. Mas eu consigo fazer isso. Mas às vezes algumas pessoas cegas que estão ainda, né, tentando se adaptar à vida de uma pessoa cega, até porque adquiriu a deficiência, vamos dizer assim, há pouco tempo, elas têm uma certa dificuldade e às vezes elas também não sabem dizer para a pessoa, não, pode ser assim ou pode ser diferente. E a pessoa tentando ajudar, às vezes acaba até atrapalhando. Então é importante que na hora de oferecer ajuda, na hora de querer ajudar uma pessoa com deficiência, pergunte se ela precisa, se ela quer ajuda, se ela aceita ajuda. Porque tem gente que não precisa, né? Tem gente que precisa e tem gente que não precisa. Eu, por exemplo, eu subo e desço do ônibus, eu não preciso da ajuda de ninguém, porque eu já conheço todo o espaço ali. Mas eu tenho colegas que têm dificuldade, não é? Às vezes anda pouco de ônibus, às vezes prefere mais andar a pé. E também devido assim, estar começando, né? Perdeu a visão há pouco tempo, ainda não passou por um treinamento, então ela tem uma certa dificuldade.
Mas assim, eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer. A sociedade, ela me vê do jeito que eu me apresento para ela. Então, se eu me apresento como uma pessoa que eu quero ser independente, ela vai me ajudar a conseguir isso. E se eu me apresento para ela como uma pessoa totalmente dependente, ela também vai me ver assim. E o pior de tudo é que às vezes eu acabo transferindo, achando que todas as pessoas com deficiências são do mesmo jeito, né? A gente já ouviu muito isso, eu já ouvi lá em João Pessoa, na minha terra, eu me lembro que naquela época que a gente estava fazendo um trabalho de inclusão, onde a gente passava por situações vexatórias o tempo todo na cidade, por onde a gente andava, as pessoas falavam determinadas coisas que deixavam a gente numa situação muito constrangedora. Eu me lembro que tinha umas situações que deixavam a gente assim, vamos dizer assim, numa situação bem complicada, né? Mas, de um modo geral, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Claro, tem todo um material, né, que a gente pode discutir mais e tudo, mas, de um modo geral, é assim. Eu posso, né, desde que eu queira, e a gente trabalha para que todas as pessoas com deficiência também encarem dessa forma, aceitem. Não é fácil. Como eu morei, né, muito tempo em capital, a gente percebe que tem uma diferença das pessoas com deficiência que moram em capital e do interior. Ah, mas será que você não está achando, será que não é discriminação ou algo parecido? Não, a gente vê que o pessoal da capital, as pessoas são muito mais atiradas. Até pela dificuldade, cidade grande, às vezes você quer ir num determinado lugar, nem sempre você consegue alguém, sabe? Então, assim, e cidade do interior, as pessoas já estão acostumadas àquela vida e fica muito mais difícil, tem uma resistência maior na mudança. Mas dentro do possível, a gente tem conseguido, assim, é lento, né? A gente vê que aqui em Itajubá, a gente tem conseguido de uma maneira lenta, existe uma resistência, principalmente em se locomover sozinhos, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo um trabalho que eles entendam que a questão da autonomia e da independência é muito melhor. Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso depois, tudo bem. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei para trás. Não. A gente poderia falar um pouco agora, professora Paloma, a respeito das tecnologias, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, a gente pode dizer assim, há uns anos atrás, eu acredito que o meu primeiro curso de informática, eu fiz em 2000, no ano 2000. Foi ministrado aqui em Itajubá pela Fundação Bradesco. E até então a gente estava ali, né, naquela luta, a gente ouvia falar, mas aqui em Itajubá a gente não tinha muito aonde recorrer. Claro que hoje se melhorou muito, nossa, eu acho que de uns 12, 13 anos para cá, até mesmo as escolas, né? Algumas escolas, quando eu tenho colegas aqui em Itajubá que já procuraram algumas escolas de informática aí, querendo fazer uns cursos mais avançados, e a gente vê que hoje já existe um querer, né? A escola se interessa, porque há um tempo atrás, não, a pessoa, não tem jeito, porque tal, davam umas explicações assim meio vagas, né? Mas então, em 2000, a Nathalie também fez, não foi, Nathalie, aquele primeiro curso? Então, uma turma foi uma turminha aqui de Itajubá e outra de Santa Rita do Sapucaí, a gente fez, e para nós foi muito bom. Começou ali, a gente começou a perceber assim que aquilo ia fazer diferença nas nossas vidas, e foi mesmo.
Hoje a gente consegue, né, navegar na internet. Eu acho que próximo, a gente usa um leitor de tela, o JAWS, que ele nos dá assim, é muito difícil a gente acessar um site que a gente não consiga navegar, né? Eu acho que eu acho que é o próprio programa que facilita, tanto que ele está na posição assim de o melhor, né, o JAWS. Apesar dele ser um programa muito caro, é uma situação assim, nem toda instituição pode ter. Às vezes a gente, em casa, né, a gente até entra naquela condição de, como é que fala? Você pega lá na internet, no site, né, e baixa no seu computador, né? Mas assim, é um programa muito caro, mas é muito bom. E tem outros, né? Estão vindo outros, né? O NVDA, lá no CAD a gente já começou a trabalhar com o NVDA. Ele ainda tem algumas coisas que o pessoal não está aceitando muito por causa do som da voz, ainda está assim meio complicado, mas tem um colega nosso no Rio de Janeiro, um professor de informática, que ele disse que tem como, eu acho que tem um aplicativo, um dispositivo, não sei, essa linguagem eu não domino muito bem ainda, mas assim, que a gente pode realmente estar melhorando aquele som. E assim, isso tem trazido vamos dizer assim, isso tem trazido para as pessoas com deficiência visual um avanço muito grande, né? Eu não sei se algum professor, alguém daqui já participou, ou já visitou, né, aquela feira de tecnologia na questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, que acontece todo ano em São Paulo, é a Reatec. Então, e a gente vê quanta coisa realmente está sendo criada, né, para melhorar a vida das pessoas com deficiência. E no nosso caso, com a deficiência visual também. Mas assim, ainda é uma tecnologia cara, né? Esses dias atrás, nós recebemos lá no CAD um aluno, eu acho que era um aluno da FAI de Santa Rita, que eles estão desenvolvendo, aliás, não é que eles estão desenvolvendo, eles estão querendo trazer aqui para o sul de Minas um equipamento que está sendo desenvolvido, já foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará. É um aplicativo que, usado ao tablet, as pessoas cegas podem ler qualquer livro, né? E se eu não quiser ler com o leitor de tela, mas se eu quiser ler com o sistema Braille, os caracteres tem um equipamento, não é equipamento, tem uma partezinha lá que a gente passa na folha do livro e é como se fotografasse a folha, né, do livro, e depois aquilo ali é enviado para um outro aplicativo que vai transformar a letra em tinta, né, vamos dizer assim, nos caracteres em Braille. Então, assim, gente, é uma coisa que muito legal, porque eu, por exemplo, que sou cega desde criança, eu gosto muito de ler, então, às vezes, quando eu não tenho um livro em Braille para ler, mas a gente recebe muito livro em áudio, então a gente acaba lendo porque não tem, né, não tem outro jeito. Mas claro que eu prefiro ler em Braille, saber como que se escreve aquelas palavras, como eu já citei. E esse tablet realmente é uma coisa assim muito interessante. No Nordeste, no Norte e Nordeste, já foram vendidos 700 unidades.
e eles estão querendo, eles vieram aqui no CAD, eles foram no CAD fazer uma pesquisa de quantas pessoas cegas tinha aqui, mais ou menos em Itajubá, porque eles querem trazer esse equipamento para cá. Mas é um equipamento caro ainda. Ele disse que ele estava sendo vendido lá por R$ 6.900. Então, assim, não é todo mundo. Tudo que é de deficiente visual é muito caro. A gente sabe, uma impressora Braille, todo mundo, né, o valor. O CAD comprou uma há 2 anos atrás, nós pagamos um modelo Everest de última geração, mas já estava em torno de R$ 18.000. Então, o que precisa acontecer é encontrar uma tecnologia que realmente ela seja mais, vamos dizer assim, que todos possam ter acesso, né? E tem, né, hoje a gente já tem aí alguns equipamentos que facilita a locomoção da pessoa com deficiência visual, por exemplo, na hora de pegar um ônibus, né? O ônibus tem um equipamento agora que está sendo São Paulo, algumas cidades, algumas prefeituras do interior de São Paulo já estão colocando isso em prática. Outro dia, a gente estava conversando da possibilidade de estar trazendo isso aqui para Itajubá também, mas tem que ter interesse do poder público, né, para ajudar, porque claro que isso é uma coisa que passa, né, pela política, né, tem que fazer parte da política municipal de estar oferecendo isso, até porque é um equipamento muito caro e nem todo mundo vai poder ter acesso. Mas que poderia ser colocado à disposição por um preço, não sei, eu acho que tem alguma forma de melhorar isso, né, para que a inclusão das pessoas com deficiência realmente possa acontecer de uma maneira mais verdadeira, né? A gente tem escutado falar muito de inclusão, mas por enquanto, assim, ao nosso ver, enquanto pessoa com deficiência, ainda é uma coisa assim muito... Algumas iniciativas louváveis, claro, mas ainda isoladas, mas a gente precisa realmente ter uma política nacional, estadual, municipal, mais efetiva, que realmente contribua para a verdadeira inclusão das pessoas com deficiência. E aqui em Itajubá tem sido realmente bem complicado, né? Outro dia a gente estava falando que o que tem acontecido aqui são algumas iniciativas, né, de algumas faculdades, têm chegado até nós, algumas coisas bem interessantes. Agora, eu acho que a gente, graças a Deus, está podendo contar, né, com o apoio da Universidade Federal de Itajubá, que isso era uma coisa que a gente sempre falava assim, gente, mas será que na Unifei não teria como fazer isso, tal, não sei o quê, e agora a gente está vendo isso se concretizar, mas precisa realmente ter, vamos dizer assim, uma política mesmo, né? Um todo, como um todo. Eu acho que as universidades poderiam ajudar, a prefeitura enquanto poder público, né? Ali, as entidades, assim, ter realmente um grupo, né? Cada um fazendo um pouco, eu acho que é muito melhor. Bom, eu fico à disposição, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar, e eu fico à disposição, se vocês quiserem mais alguma coisa, saber. Eu sempre digo que eu não tenho problema nenhum com relação às perguntas, façam, podem ser as mais absurdas, né? Porque eu acho que é assim que a gente tira dúvidas, como a gente falou no começo, ninguém sabe tudo, a gente tem todas as dúvidas possíveis, né? Então, assim, o que vocês quiserem saber e a gente puder, né, Nathalie, responder, a gente está à disposição. E se tem mais alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse, né? Porque o que eu coloquei aqui foi mais ou menos isso, e a gente fica, assim, à disposição para as perguntas, né? Pode ser uma coisa, assim, mais do cotidiano mesmo, né? Como a Paloma colocou aqui, né?
eu tenho uma dúvida. Em relação a quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês vão numa loja, comprar alguma coisa e na hora de pagar, por exemplo, como que vocês sabem se A questão do dinheiro, né? dinheiro, que agora as notas novas vêm em tamanhos diferentes, né? Aí acho que dá para saber, mas ainda tem... Mas eu posso dizer que não resolve muito ainda, não. Na verdade, o que o movimento das pessoas com deficiência pediu, até em conferência, nós já estamos, acho que vamos agora para a 4ª conferência da pessoa com deficiência. Na verdade, a gente queria as cédulas, né, identificadas através de pontos próximo do braille, se não for realmente, né, escrita, mas alguma coisa que a gente pudesse, porque o que está acontecendo? A questão é um relevo, né, que com o tempo vai desaparecendo. E o tamanho. Mas assim, aí eu pego meu dinheiro lá no banco, aí eu vou ficar medindo, né, porque é isso que acontece, para ver qual que é a nota de 100, a nota de 50. Então, assim, essa questão do dinheiro ainda é uma coisa que a gente continua falando muito, conversando muito, precisa melhorar ainda. Porque, assim, se eu vou fazer uma compra, como você perguntou, e se eu vou pagar com dinheiro, eu já tenho que levar aquilo separado, porque aí eu corro alguns riscos, né? Outro dia nós tivemos já por 2 vezes uma situação com um colega lá do CAID, que ele foi pagar uma conta e ele entrou na loja para pagar a conta dele. Uma pessoa se aproximou dele e perguntou o que ele queria. Ele falou que queria pagar uma conta, ela falou que se ele quisesse, ela pagaria por ele. Claro que ele foi muito ingênuo, né? De entregar o dinheiro na mão de uma pessoa que você não conhecia. A gente conversou muito com ele sobre isso, mas assim, ele simplesmente pegou, deu o dinheiro, depois ela voltou, devolveu o troco para ele. Como ele não tinha condições de conferir ali, o que aconteceu? Ele deu uma nota de 50 para ela, voltou, então ela tinha que devolver para ele R$25. Quando ele mandou conferir, ele só tinha R$5. Entendeu? Então, isso aconteceu 2 vezes. Então, quer dizer, a gente já viu que realmente acontece muito isso. A cédula, elas têm saído, quando elas são bem novinhas, até dá para a gente olhar ali e perceber, mas com o tempo a gente já viu que vai desaparecendo. Então não resolve muito, sabe? A gente precisa de uma coisa que seja assim, mais próximo do normal, de uma coisa que assim, você tenha realmente condições de saber ali naquele momento o que você está fazendo, né? E eu particularmente, eu não gosto de ir em banco sozinha e nem em loja. Então, eu gosto de ir sempre, eu vou com alguém, só quando não tem outro jeito mesmo, quando não tem ninguém, mas eu sempre vou com a minha filha e quando a minha filha não pode acompanhar, eu arranjo uma amiga. Né? Mas assim, exatamente porque, primeiro que eu vou comprar uma roupa, às vezes eu vou ter que confiar no vendedor, não conheço ele de repente ele pode estar passando algumas coisas para mim, né, que eu não sei. Né? Já aconteceu muito isso, às vezes fala, essa cor é bonita, tal, e aí, será? E quando você chega lá, você vê que é né? Então, assim, por causa disso, eu particularmente gosto de ir acompanhada, mas eu tenho colegas que vão sozinhos, enfrentam mesmo, correm risco e tudo, mas estão lá, né, Natália? Eu tô tendo dificuldade para trabalhar de visão, tenho muita dificuldade com a nota, não. Eu confundo muito. Até porque você dá para enxergar, né? Mas eu confundo um pouco a nota de 2 com a nota de 5. Eu já passei 5 por 2, 6 por 5, porque é bem complicado. E essas notas novas agora também, pequenininha, né? A cor dela também é bem legal. Confundo um pouco. Mudou a cor da nota, eu nem sabia disso. Ninguém te falou, sabe? Ninguém falou, só tem um negócio do tamanho dela. Vai ser mais claro, vai ficar mais claro. Uma meio azul, a de Meio azul, R$2, a de R$5 é um rosinho. É um rosinho vermelho, nem sabia disso. Aí você confunde um pouquinho, mas eu não tenho dificuldade não. De loja, vou com minha mãe.
comprada bem. E no supermercado? O supermercado é complicado, né? Essas coisas mesmo nunca tá lá, ou não tá numa etiquetinha, ou não tá na gôndola, né? Que tá lá. Aí você quer procurar uma coisa, você não acha, e pergunta pra pessoa, ah, tá lá. Oi? Tá lá? Tá lá. É a Não, isso conta. quando fala assim, ó, aí vai estar lá à esquerda, à direita, né, para a pessoa. Tudo bem, eu até, claro que eu tenho noção de direita e esquerda, até porque o deficiente visual ele precisa disso, mas nem sempre, né, você vai, nossa, lá. Aí não é ali, ó, cadê? Não tô muito. Também é mais complicado. O supermercado, eu vou só comprar essencial, não. Eu já sei onde está, às vezes muda de lugar, Eu também, eu vou sempre, mas eu gosto sempre de estar junto com alguém, né? Porque eu sempre quero saber o valor, tem também a questão daquilo que eu quero, né? Da qualidade e tudo. Então, eu sempre vou com alguém que possa estar me passando essas informações. Então, eu falo assim, desde que meus filhos nasceram e tudo, e foram crescendo, que eu sempre fiz questão, né, de levá-los comigo, até porque assim, eles vão aprendendo, e eles sabiam, né, como que eu queria, e isso foi bom porque eles acabaram aprendendo isso também. Né? Então, assim, tem alguns supermercados que tem algumas, que já tem, né, algumas coisas assim que ajudam na locomoção das pessoas com deficiência lá dentro. Mas, assim, na maioria ainda é problemático, né? Como sempre. Uma pergunta também, Salete. Sim. Você está falando dos filhos, né? Sim. A criança tem muita energia, né? Verdade. Como foi essa experiência sua de mãe e Feliz. como as crianças se entenderam nessa situação da sua Da deficiência, né? visual? Então, essa semana, eu não me lembro que dia que foi, alguém perguntou, estava falando para mim, conversando comigo, e queria saber como foi esse cuidado com os filhos e tudo. Eu falei para ela assim, olha, o meu primeiro filho, claro que minha primeira escola, ela é uma escola que a gente pode dizer que é uma das melhores escolas para cegos do Brasil. Naquela época era regime de internato, hoje não. Mas, assim, uma escola muito boa que realmente nos preparava para a vida. Onde a gente passava por todos aqueles treinamentos, porque o deficiente visual é treinamento. Eu consigo fazer as coisas, mas eu vou ter, no começo, até você entender, ter realmente noção daquilo, é treinamento mesmo. Então, atividades da vida diária. É um trabalho, é um serviço que tem que ser oferecido às pessoas cegas em todos os lugares onde se trabalha com ele. Porque, assim, facilita muito a vida. E eu aprendi, a gente aprendia, né, até com boneca, brincando e tudo, como fazer aquilo, como dar banho, como trocar de roupa, aquelas coisas todas. Mas aí, quando vem a realidade mesmo, né? Porque ali era um brinquedo, aquela coisa. Bom, quando eu casei, eu tinha noção disso, eu sabia. Mas aí agora vamos lá, vamos colocar em prática. Aí meu filho nasceu. Aí a minha sogra, né, por ser uma pessoa assim do interior e tudo, tinha lá as coisas, né, que ela acreditava. E ela falava assim, nossa, falou para a filha dela assim uma vez, olha, quando nasceu o filho do Antônio, porque o meu marido chama Antônio, ele também é cego, então ela falava assim, quando nascer o filho do Antônio, você tem que ir para lá para ajudar eles. Nossa, aquilo já me deixou, eu falei, nossa senhora, e agora? E aí, pior que aconteceu mesmo, aí quando meu filho nasceu, que foi o Diego, a minha cunhada, minha sogra, não tem que ir, porque tem que ficar lá junto, porque como é que vocês dois vão ficar lá sozinhos com uma criança pequena? Ai, Jesus do céu. Aí ela ficou lá um tempo, né? E eu vou falar para vocês assim, ó,
a questão da mamadeira, porque eu não pude amamentar, eu só consegui amamentar por pouco tempo, que foi uma coisa que me preocupou muito, mas aí não teve jeito, aí eu tive que dar mamadeira mesmo. E aí isso eu aprendi, eu dominei logo. No começo eu ficava preocupada com as medidas e tudo que o médico mandava fazer, você quer fazer assim, de acordo com a orientação. Coloca 100 gramas de leite, coloca 100 gramas não sei de quê. E eu ficava pensando, gente, e agora como é que eu vou medir isso? Porque a minha cunhada estava lá, mas ela dormia muito, ela acordava muito tarde, sabe? Aí eu ficava pensando, meu filho vai morrer de fome, gente, se for esperar ela. E trocar também. E outra coisa, isso também é importante saber, porque às vezes tem gente que gosta assim, quer tomar conta daquilo, né? Quer que o deficiente fique assim meio refém, né, da pessoa. Então começa a pôr umas coisas assim, tipo assim, a minha cunhada falava assim, mas você tem que ter muito cuidado. Eu falava assim, não, eu preciso aprender a trocar ele. Aí ela falava assim, mas é melhor esperar mais um pouco, porque está muito frio. Ele nasceu na época do frio. Aí ela falava assim, está muito frio, e se você demorar muito para trocar ele pode ficar doente. E aí eu ficava morrendo de medo, né, que ele ficasse doente. Pegasse uma pneumonia, alguma coisa, aí minha cunhada trocava ele. E aí eu aprendi a mexer com essa parte da mamadeira e tudo. E no começo eu ficava assim, meio sem saber o que fazer, depois você vai encontrando algumas soluções para aquilo. Por exemplo, a questão que tinha que pôr 50 gramas disso, 100 daquilo, então como que eu vou fazer? Aí eu ia fazendo uns testes, né? Eu pegava alguma coisa, um copinho, alguma coisa, enchia, colocava lá na mamadeira, e eu mandava ver. Então foi assim que eu aprendi realmente a fazer as coisas tudo na medida correta. Era 100, aí se um copinho de 100 gramas, eu colocava lá 100 gramas. Tem que ser 200, então aí eu já sabia como fazer. A questão do remédio também, no começo era difícil, porque a minha cunhada, como ela demorava muito, ela acordava muito tarde, aí tinha que dar a vitamina para ele. E aí no começo eu levava ele bem cedo lá para ela, acordava ela e mandava. Depois eu falei assim, sabe de uma coisa, vou encontrar um jeito de fazer isso sozinha. E encontrei. Então a gente sempre adaptava alguma coisa que acaba dando certo. Pode não ser 100%, mas chega, eu acho que nos 97%, 98% dá para ajudar. Ou eu acho que o importante é assim, você não ficar totalmente dependente, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu descobri que realmente não é bom. E a gente sempre procurou trabalhar dessa forma assim. O que eu posso fazer para ser uma pessoa independente, por exemplo, quando eu passei no concurso da prefeitura, eu falei assim, nossa, e agora? Eu estava chegando em Itajubá fazia pouco tempo, a gente não tinha aqui nenhuma pessoa que tinha o curso de orientação e mobilidade, né, para preparar uma pessoa com deficiência visual para andar sozinha. Nossa, e agora? Mas aí a gente tinha alguns colegas, né, que com boa vontade ia fazendo assim, dando um apoio. E foi assim que a gente conseguiu vencer realmente essas dificuldades. Hoje a gente já tem lá no CAD pessoas que foram para o Instituto Benjamin Constant se preparar para realmente dar esse apoio. Mas naquela época, uns 20 anos atrás, realmente tudo aqui em Itajubá era tudo mais difícil, né? O que mais que vocês querem saber? Com relação ao braille, a leitura é feita com um dedo só ou com mais de um dedo? Então, geralmente, a técnica correta é a gente incentivar que o deficiente visual trabalhe com os dois indicadores, ó, esse da mão direita e o da esquerda. Eles vão correndo. Exato. Agora, às vezes, o meu marido, por exemplo, ele aprendeu o braille numa escola da zona rural, em São José do Alegre. Então, a professora dele aprendeu o braille
né, que foi passado para ela por uma freira que morava aqui em Itajubá. E ela aprendeu o braille para poder alfabetizar esse grupo de pessoas cegas que tinha lá em São José do Alegre, e ele era um dos. Então, o que aconteceu? Talvez por falta de conhecimento mesmo, a professora, assim, ela ensinou o braille, mas ela não se preocupou com as técnicas corretas, até porque ela não conhecia. Então, por incrível que pareça, gente, ele lê com o polegar. O que é muito difícil. Se eu ler, a minha leitura fica lenta, se eu ler com esse dedo aqui, mas eu consigo, mas com o polegar, não. Quer dizer, consigo com muita dificuldade, né? Entendeu? Então, é sempre trabalhar as duas mãos. Tem uns que trabalham só com uma mão, talvez por isso a leitura fique muito lenta e alguns acabam desistindo do braille por causa disso. Mas, na rua você usa um bengala? Uso bengala. Para achar os obstáculos. Aqui de baixo não tem resultado em nenhum lugar, tem? Não, só nos bancos. Nos bancos tem. No banco tem aqueles, né, eles colocaram agora, né, que direciona para o caixa, para a esquerda, para a direita. Né? Na rua? Não, na rua não, pelo menos que eu saiba, não. Certo. Oi. Cláudio, sou da área técnica da universidade, uma curiosidade minha. Sim. As pessoas que não têm deficiência visual, qual é o interesse no curso de Braille? Existe assim, essa procura? Existe. O CAID já promoveu, né, muitos cursos de Braille para a comunidade mesmo. Bom, as pessoas, os professores, né, têm procurado muito. Eles acham que é importante saber, até porque na hora que aparece, né, de repente chega um aluno com deficiência visual na escola, ele pode dar um apoio e tudo. Mas, olha, outro dia eu estava pensando assim, e eu estava até conversando com algumas pessoas sobre isso. Na verdade, Libras, que é a língua brasileira de sinais, eu acho que é importante porque, assim, passa, né, pela comunicação com as pessoas surdas e vice-versa. Mas aí o Braille, assim, eu acho que às vezes a pessoa pode quer aprender por curiosidade, né? Porque ela não vai ler em Braille, livros em Braille. Outro dia, uma pessoa lá no CAD, foi até uma assistente social, e ela ficou muito encantada quando ela viu a nossa biblioteca. Aí ela falou assim, nossa, tem uns livros aqui que eu acho que nem tem lá não sei aonde lá que ela falou, nem me lembro. Aí ela falou assim, nossa, se eu soubesse o Braille, eu ia ler. Aí eu falei assim, nossa, você nem vai conseguir ler, porque os livros em Braille, eles são escritos dos dois lados da folha. Então, o que acontece? Se eu estou lendo aqui, a pessoa que enxerga, né, ela vai ler com os olhos. Aí, aqui, ó, você vai ver os furinhos do que está aqui. E isso atrapalha. Aí eu falei assim, primeiro que você não vai conseguir ler um livro em Braille. Então, assim, esse negócio de eu quero aprender o Braille para ler livro, não existe, né? Até porque lá nas livrarias você tem tudo à sua disposição. Então eu acho que é mais por curiosidade. Ou então um familiar, alguém que quer ajudar, né, outra pessoa cega, aí tudo bem. Mas caso contrário, eu acho assim, que é importante saber. É importante saber que existe o Braille, até incentivar, mas não acredito que... Até porque se você tem hoje um aluno e amanhã não tem, você corre o risco de esquecer o Braille. Eu conheço um monte de professor aqui em Itajubá que já fizeram o curso de Braille e que hoje já não lembram mais nada, né? Então, eu acho que é mais curioso, se a pessoa quer aprender nada, né? Eu acho que pode, acho não, pode, deve. Mas, assim, não tem. É mais assim, na questão de querer ajudar o outro ou por curiosidade mesmo. Quando a Paloma levou a gente para visitar o Instituto Jolívia lá em São Paulo, a gente viu uma máquina de escrever em Braille que queria saber se vocês
usam É bastante. aquela peça? Aquela que tem 6 teclas, parece. Ah, sei. Aquela datilografia, né? Deve ser. Lá no CAD nós temos ela. Hoje com o computador, né, com as impressoras Braille, nossa, eu acho que a máquina Braille ela vai ficar assim, é como a reglete. A reglete é o meu material, né, que eu uso no meu dia a dia. Agora, a gente já está vendo aí o pessoal querendo usar a máquina de escrever no lugar da reglete, né? Coisa que há um tempo atrás isso era impossível, até pelo preço dela, né? Entendeu? Então, assim, tem umas coisas, vão surgindo outras, né? E lá no CAD nós temos 2 máquinas Braille que estão totalmente paradas. Eu que às vezes, de vez em quando, escrevo um texto, alguma coisa para ser mais rápido, ela é mais rápida do que a reglete, porque na máquina eu escrevo letra a letra, na reglete eu escrevo ponto por ponto, né? Então, claro que na máquina ela é mais rápida. Mas assim, no geral tem umas coisas que estão ficando. Por quê? Por causa exatamente da tecnologia, né, gente? Então, e a gente também, né? E você acaba se adaptando também, claro. Mas como que funciona essa máquina? Só tem aquelas 6 teclas, aí você pressionar ao mesmo tempo? Ah, tá. Então, o que acontece? 6 teclas. Por quê? Porque o Braille, as letras do Braille são desenvolvidas, né, todas a partir de 6 pontos. Então, cada tecla representa um ponto. Por exemplo, na mão esquerda, eu tenho os pontos sempre da direita, né, para a esquerda. Então, eu vou ter 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aqui na direita, eu vou ter 4, 5 e 6, certo? Então, é por isso, no meio eu tenho o espaço, né, onde eu aperto para ter um espaço ali na palavra ou na letra que eu estou escrevendo. Só que aí, na reglete, eu faço ponto por ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na máquina, se eu quiser, por exemplo, a letra L, quais são os pontos da letra L? 1, 2 e 3. Então, eu não vou fazer 1, 2 e 3. Eu coloco meus dedos nas 3 teclas e aperto todas ao mesmo tempo. E se eu não fizer isso, vai sair pontos diferentes, né? Então, por exemplo, qual a letra do sistema Braille que eu vou usar os 6 pontos? O acento, o E com acento agudo, é isso, né? Então, o que acontece? Eu tenho que apertar as 6 teclas ao mesmo tempo, aí vai sair os 6 pontinhos, certo? Então, assim, é interessante, já foi muito útil. Teve uma época que os nossos livros, textos, alguma coisa, quando a gente estava, né? E eu fui para a escola chamada, hoje, né? A escola regular, eu fui a partir do 4º ano. Então, assim, naquela época eu estudei numa escola particular, onde os meus professores, eles queriam que eu tivesse a mesma oportunidade de ler texto que os outros. Mas naquela época, nos anos 70, era muito difícil isso. Então, a minha professora itinerante, que era uma professora, né, que recebia esse título, porque ela sabia ler muito bem o Braille e escrever. E ela fazia exatamente esse papel nas escolas onde tinha deficiente visual. Ela percorria as escolas para transcrição de provas, para ver se o professor da sala de aula estava precisando de alguma orientação. Então, ela fazia esse papel. E aí, nessa escola que eu estudei, que eu fui, foi a minha primeira escola, né, regular, então ela chegava lá e a professora falava assim, tem esse texto aqui, que ainda essa semana a Salete vai ter que ler em sala de aula. E aí a professora, naquele tempo, não tinha muito assim, professores com
preparação, né? Eles tinham que se preparar fora de Itajubá. De João Pessoa. Eles iam para São Paulo fazer especialização e já aprendiam, né? Ou seja, já vinha de lá assim, totalmente preparado para trabalhar com deficiência visual. E você encontrava só em alguns estados do Brasil. Hoje não, né? Hoje, mas assim, então ela tinha que se virar, porque ela tinha muitos alunos, tinha várias escolas que ela tinha aqui, mas ela tinha que preparar os textos em braille, porque a escola exigia. E quem fazia isso era a máquina braille. Hoje, se fosse hoje, né, muito mais fácil, porque com a impressora braille a gente coloca lá, pega o texto no pendrive, coloca lá no computador, dá o comando para imprimir em braille e pronto. Né? Na mesma hora você já tem. A coitada da professora levava 2, 3 dias, né, para fazer, escrever aquele texto, né? Porque ela não tinha só aquilo para fazer, ela tinha outros. Então, mas hoje, graças a Deus, a gente tem também essa oportunidade, né, de ter também várias tecnologias. Nós não temos aqui em Itajubá ainda não, mas assim, a gente sabe que em alguns lugares aí, lá na Bengala Branca, que é uma loja que importa, né, material para deficiente visual, tem outra em São Paulo também que esqueci agora, e outra, são poucas, né, porque é um material caro, não é sempre que você compra, e nem é todo mundo que consegue comprar, não é todo cego que consegue, mesmo o computador com leitor de tela, lá no CAD, outro dia mesmo, nós compramos, né, conseguimos, através de uma verba, comprar alguns computadores novos, e aqueles que estavam sendo usados anteriormente, a gente fez doação para algumas pessoas com deficiência visual, porque eles não têm condição, né, Natália, de comprar um e ter em sua casa. Então, tem isso também. Às vezes a pessoa quer, faz o curso, e às vezes não consegue dar continuidade, precisa, às vezes, até ficar repetindo, porque se você não treina, se você não tem acesso ao material, você esquece, né? Então... O teclado de computador que vocês usam tem aqueles adesivos em braille em cima, ou vocês digitam assim? Então, esses que nós temos lá no CAD, eles não têm. A gente trabalha, né, eles são orientados através das que a gente chama de tecla guia. O F e o J, né? Você pode observar que ele tem um pontinho ali. E através daquele pontinho a gente consegue se orientar e dar conta certa. Agora, claro, nada impede de ter um teclado em braille, né? Existe, né, Mas o pessoal, a nossa professora de informática lá do CAD, ela já trabalha muito bem com isso e o pessoal não tem tido dificuldade, não. Faz aquele curso de digitação exatamente para conhecer, né? Porque uns tem mais facilidade e outros menos, mas a gente faz sempre o curso de digitação exatamente para conhecer e dominar o teclado. Aí depois a gente vai para os outros. Salete, eu gostaria de saber quais foram as dificuldades que a senhora teve quando a senhora estudou numa escola regular e o que poderia ser ensinado num curso de licenciatura, por exemplo, para que os professores pudessem melhorar o ensino a um aluno com deficiência visual numa escola com pessoas que não possuem deficiência. Isso é interessante. Bom, hoje a gente escuta falar muito, né, a questão, não, que o professor, que as escolas não estão preparadas para receber o aluno, e tem toda uma fala em cima disso aí. Bom, naquela época que eu estudei em escola regular, o que eu tinha mais dificuldade realmente era na hora de fazer prova. Os professores realmente eles tinham, assim, sabe? Primeiro a questão do material, porque, por exemplo, se eu ia fazer uma prova amanhã, meu material tinha que sair da escola para ser preparado. Isso nem sempre acontecia. Então, chegava a hora da prova, o professor falava assim, Salete, a sua prova eu vou fazer depois, oral. E geralmente eles gostavam muito de fazer prova oral.
E, assim, então, nas escolas que eu estudei, até porque eu estudei muito em escola particular e que a gente percebia que tinha um interesse maior. Assim, lá em João Pessoa, a nossa escola de cegos, ele, assim, tinha uma parceria muito grande com a comunidade. Então, a gente ganhava, o Instituto tinha muitas bolsas de estudo. E aquilo ajudava muito a gente, porque a gente acabava estudando numa escola boa, né? E tinha escolas muito boas. Então, assim, ó, meu entrosamento com as pessoas, isso foi uma coisa que dificultou também. Porque naquela época, hoje a gente ouve muito, né? Só quem não quer, tem também a internet e tudo. Mas naquela época havia uma dificuldade muito grande das pessoas se aproximarem de uma pessoa com deficiência. Isso, para mim, dentro da escola, eu sempre comento que foi eu tive, até porque eu era muito tímida, isso, claro, que atrapalha também, né? Mas foi, assim, o meu entrosamento com os outros colegas sem deficiência era uma situação que me atrapalhava muito. Só para vocês terem uma ideia, eu não conseguia conversar muito com os colegas, né? Porque, não sei, me passava um monte de coisa pela cabeça. Eu tinha também, porque isso pode acontecer também com a pessoa com deficiência, eu tinha também uma rejeição muito grande, sabe? Da minha deficiência em relação aos colegas. Eu achava que eles não aceitavam, então tinha umas dificuldades ali. Eu não gostava de usar a minha bengala também, porque eu ficava pensando assim, poxa, aqui todo mundo enxerga, só eu que não enxergo. E por que que eu tenho que ficar usando a bengala? Então, claro que depois a gente vê que realmente era uma rejeição que a gente tinha com relação às outras pessoas, né? A gente ficava preocupado de como que elas estavam vendo a gente. E, então, assim, esse relacionamento na sala de aula, mas pode ser até que eu acho que era uma coisa mais minha, porque os colegas às vezes procuravam, conversavam e tudo, mas eu tive uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas nas escolas, né? E eu me lembro que nessa época, nessa escola que eu estudei, eu aprendi de tal forma a andar sozinha lá, que era uma escola grande, mas eu andava sem bengala e eu não tinha nenhuma dificuldade. E quando eu saía na rua, eu ia para o ponto de ônibus também sozinha e sem bengala. Então, hoje eu falo para o pessoal, não, você tem que usar a bengala, porque ela te ajuda a se defender, né? Dos muitos obstáculos que tem pelas ruas. Mas naquela época eu fazia isso, eu não usava. Eu acho que eu tinha vergonha, né, de usar a bengala, assim como hoje tem algumas pessoas lá no CAD que perderam a visão mais recentemente, a gente percebe isso, e por isso a gente tem que trabalhar. Mas eu também já passei por essa situação. Naquela época eu estava saindo da fase de criança para a adolescência, né? Então, mas eu lidava assim, eu não tinha dificuldade não em me locomover. Então, por isso que eu fazia hoje, o que hoje eu não aconselho fazer, né? Salete, Ezequias. Uhum. Você já no seu trabalho, no seu dia a dia em casa, você já encontrou alguma situação que você fala assim, se houvesse um aplicativo para me ajudar nesse sentido, seria interessante, ou algum equipamento? Já. Assim, hoje eu não tenho sentido muito isso não, mas eu já senti muito. Uma vez, numa escola que eu estudava, eu falava assim, professor, era na matéria, né, matemática. Eu me lembro que eu acho que eu estava na 7ª série nessa época. Aí eu falava assim, professor, já tinha uma professora de matemática que ela já tinha
né, já estava bem e tal. Ela sempre estava ali vendo quais eram as minhas dificuldades e tudo. Depois ela saiu, entrou um professor, e era um professor, eu acho que ele nunca tinha, né, trabalhado com pessoa cega, e o professor nunca chegava perto da minha carteira. Nossa, e às vezes eu falava assim, gente, eu não estou entendendo nada. Ai, que eu quero saber isso. E eu falava, professor, eu não estou entendendo. Ah, mas o professor me ignorava, gente, completamente dentro da sala de aula. Eu falei, Jesus, que será isso? E aí aquilo foi, sabe, foi aumentando. Eu fui fazer uma prova e eu nunca tinha tirado assim notas tão baixas. Não, eu não era boa em matemática, mas eu sabia o suficiente para tirar uma nota, né, vamos dizer, mais ou menos boa. Aí, nessa época, eu tirei uma nota muito baixa. Falei, caramba, e agora? Aí eu queria explicar para o professor que eu estava tendo dificuldade, mas o professor, quer dizer, ele não falava nada, mas ele também não dava atenção. E um dia eu me lembro que eu fiquei realmente muito, vamos dizer assim, eu fiquei brava, né? Lá nessa época eu morava no internato de pessoas cegas. E aí eu fiquei muito brava, fiquei muito revoltada. E foi uma das vezes que eu falei assim, que eu queria, como eu não enxergo desde pequena, eu nunca senti essa necessidade, a não ser quando acontecia alguma coisa assim muito séria. Então, sabe, eu falei, gente, eu queria enxergar para eu poder resolver essa situação de matemática. Ou então, se tivesse, né, alguma outra coisa que pudesse me auxiliar a resolver a situação. Então, tem hora que a gente fica realmente assim, com vontade de que as coisas, que tivesse, né, um equipamento ou alguma outra forma. E no caso também, na época, eu senti essa vontade, né? Eu achava que se eu enxergasse seria muito mais fácil. Hoje, claro que não é bem assim. Vejo isso de maneira diferente. Mas acontece muito. Né? Eu tenho colegas também que eles falam, nossa, lá no CAID mesmo, agora, né? Tem colegas cegos que falam assim, nossa, devia ter alguma coisa assim, né? que ajudasse a gente a se locomover sem precisar dos outros. E já tem, né? Nós não temos ainda aqui, mas a gente tem informações que tem algumas bengalas que elas têm a função de bengala, mas eu não preciso estar com aquela bengala na mão. Ela pode estar na minha cintura, ela pode estar em algum acessório que eu estou usando e ela vai me dar algumas indicações em áudio, né? Dizendo onde que está, o que que tem na frente, que tem isso, tem aquilo. Lá dentro do CAID, eu sei que tem muita gente que fala isso, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, mas assim, na questão de locomoção, eu acho que a nossa bengala, apesar dela já estar, né, muita gente fala, e a gente sabe que é verdade, ela já está muito ultrapassada, porque tem muita coisa nova aí que pode substituí-la, mas ainda assim, ela ainda é algo que transmite segurança para a gente. Mesmo que eu tivesse um equipamento aqui, que dissesse que eu não precisasse estar com ela na mão, e eu ia andando e aquela voz me dando algumas orientações, a gente vê que fica meio vago, sabe? Eu não fico tão segura quando eu tenho, quanto ter aquela bengala, mesmo ela não tendo assim, né? Fazendo só aquele movimento de direita e esquerda, fazendo rastreamento assim na frente, tudo. Mesmo assim, ela transmite ainda muita segurança para a gente com deficiência visual. Bom, mas... Eu tenho uma pergunta para a Nathalie. Como ela tem baixa visão, eu queria que ela falasse um pouquinho como foi o processo da escola, a questão da adaptação do material. Isso. Então, quando eu fui estudar, teve muita dificuldade por parte dos professores, eles não sabiam como lidar com aquilo, né? E
Então, uma tia uma vez disse, nossa, por que não amplia a folha, uma letra grande? Aí a gente descobriu que ampliava na folha A3, ficavam aqueles livros enormes, mesmo maiores. Então, eu, mesmo assim, eu tinha que enxergar bem pertinho. Na escola, uma colega, sempre tinha uma colega que sentava do meu lado para digitar a matéria. Isso acontece muito. Eu copiava o quadro, não tinha jeito, e eu sentava e digitava a matéria para mim. Até teve uma situação que eu estava na 7ª série, tinha um deficiente auditivo na sala. Então, às vezes, tinha professor que às vezes digitava a matéria para os alunos e eu acabava copiando junto. Aí ficou a situação complicada, porque não podia digitar a matéria porque o aluno não ouvia, não podia passar do lado. Então, a situação é complicada. Mas aí a gente entrava na cor, a colega digitava a matéria e eu copiava. As fotos, os professores passavam com letras ampliadas para mim, letras grandes, para eu fazer a prova. Mas eu vou verdade, há uns 20 anos atrás, e o pessoal não estava preparado para receber pessoas com licença na escola, não de jeito nenhum. Teve uma vez que o professor de português, ela rodou a prova, já vai botar a prova no melhor com verde magro. E eu não conseguia fazer prova de jeito nenhum, e eu falava, ela não enxerga, e ela acabou me dando zero ali na vida da prova, minha mãe teve que ir lá conversar, e o diretor, né, até o Salomão, eu tenho muito carinho lá no Major, e foi a pessoa que apoiou muito lá, minha mãe ia lá e já até brincava, meio chata, mas ele falava assim, não, ele falou, nossa, história é uma mãe que luta. Minha mãe lutou bastante por mim, entendeu? Eu tenho neto meu, mas eu devo muito minha mãe que me incentivou bastante nisso, porque com toda dificuldade, tinha dia mesmo que eu não chegava e desistir, né? Não, olha, eu terminei mesmo a 8ª série, então vou estudar, eu estou cansada, não quero mais muito estudo. Mas aí meus pais falaram, não, volta, estuda e consegui terminar o 5º. Mas tem hora que não vai desistir. Mas hoje em dia, tanto é que hoje mas antigamente era muito difícil. Eu também passei muito por essa situação, né? Colega ditando, provas que às vezes não aconteciam. Eu me lembro que uma vez eu estudava numa escola, e na prova de geografia eu nunca fazia a prova. Aí a professora, aí eu perguntava para a professora, e a minha prova? Ela falava assim, não, Salete, se preocupe não, que depois eu faço a prova. Uai, nunca fazia a prova. Quando chegou, e isso ficou o ano todo, quando chegou no final do ano, sabe, aí ela foi ler a lista dos alunos que passaram, né? E eu acho que, naturalmente, aqueles que passaram e para ver quem que tinha ficado de recuperação, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, nossa, você tá, com certeza eu fiquei, né? Porque eu nunca fiz uma prova. Aí daqui a pouco, para minha surpresa, Maria Salete da Silva, primeiro bimestre, foi 7,5. Me lembro até hoje dessa situação que eu não esqueci. Não. Segundo, 8. Terceiro bimestre, 9 e o último 10. Gente, eu fiquei constrangida, porque, poxa, todo mundo sabia que eu não fiz a prova, mas não foi culpa minha. Então, às vezes, a gente encontra isso. Às vezes, o professor, ele quer ajudar tanto, né, mas ele não procura, não sabe, não conversa também, tudo, e acaba acontecendo. Eu passei por umas situações assim que realmente eu conto isso porque, quer dizer, não pode acontecer, dá a impressão assim, depois sai aquelas informações por aí, né? Passou o aluno, porque até para se ver livre logo. Entendeu? Tem isso também, mas eu nunca gostei assim, sabe, dessa coisa de eu reclamava, eu conversava com os professores, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer o trabalho e tudo, então eu sempre, apesar, uma coisa que eu não gostava muito era de trabalho em grupo, né, porque eu tinha por eu ser muito tímida, eu tinha como eu falei, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com os colegas, mas fazia assim mesmo, né, mas acabava que, como eu não falava muito, às vezes meu nome constava lá, mas o pessoal não fazia muito, então
tem isso também, né? Eu sempre digo que tem algumas questões que passam por nós, enquanto pessoas com deficiência. Às vezes é culpa nossa, às vezes a gente permite, às vezes a gente deixa de auxiliar, né? Mas tem o outro lado também. Mas lá em João Pessoa, eu não sei, o movimento lá é um movimento muito bom, as pessoas estão sempre trabalhando muito para que as coisas mudem, para que a mentalidade, né, da sociedade, de um modo geral, também mude. Então, assim, existe um trabalho muito intenso. Então, lá, as pessoas com deficiência, elas procuram sempre estudar, sabe? Então, todo mundo quer fazer um curso superior, todo mundo, né, vai para a Universidade Federal, que às vezes não é muito fácil, mas, de uma geral, a gente tem conseguido, assim, na questão da escolarização das pessoas com deficiência, principalmente os visuais, porque era o grupo que a gente vivia mais próximo, né, as pessoas têm procurado realmente estudar bastante, e eu acho que isso facilitou muito, assim, a mudança, né, de como ver as pessoas com deficiência, porque havia muito contato, havia, assim, muita conversa, né, muito trabalho mesmo em cima disso para que as coisas estejam mudando, assim como está acontecendo aqui em Itajubá, né? Eu vim para cá em 1992, acho que foi isso, e eu me lembro que quando eu cheguei aqui, nossa, eu ficava meio perdida, porque assim, apesar de eu ter vindo de João Pessoa, que é uma cidade, né, uma capital do Nordeste, e as pessoas no Sudeste, no Sul, têm uma visão diferente das pessoas do Nordeste. Claro que isso hoje melhorou muito, né? Mas a gente ainda encontra algumas pessoas que falam assim, que naquela época que eu vim para cá também eu tinha essa visão, né? E quando eu cheguei aqui, eu achava que, nossa, se lá em João Pessoa eu já tinha passado por coisas que a gente ouvia falar muito, de inclusão, da inclusão no mercado de trabalho, que era, sabe, toda uma situação. A gente achava que aqui também, nossa, isso ia estar melhor ainda. Para minha surpresa, foi muito difícil. Eu não relatei para vocês, mas assim, lá em João Pessoa, mesmo na escola que a gente estava, a gente era preparado para todas as coisas que a gente ia passar na vida, né? Pelo menos assim, em parte. Então, assim, mercado de trabalho, tudo. Tem gente que quer seguir a carreira de professor, e eu tenho muitos colegas cegos, né, que são hoje pedagogos, que até já, né, estão aposentados, outros estão trabalhando e por aí vai. Então, mas é uma coisa assim que eu falo que aqui em Itajubá, a gente precisa estar incentivando, porque assim, muita gente perdeu a visão e aí se acomodou, não quis mais estudar. Outros até conseguiram, antes da deficiência, já estavam formados, mas depois, por causa da deficiência, também se acomodaram e ficou assim, naquela mesmice, né? Então, a gente sempre fala que é preciso você estar ali o tempo todo. Então, as pessoas, a sociedade, de um modo geral, tem alguma dificuldade, sim, né, nessa questão da inclusão. Mas nós, enquanto pessoas com deficiência, também temos as nossas responsabilidades, né? Então, por exemplo, essa questão do mercado de trabalho hoje. Aí as pessoas, não, mas a empresa precisa colocar pessoas com deficiência, tem uma cota, precisa cumprir a cota. Mas a gente, às vezes, não consegue uma pessoa com deficiência que queira trabalhar. Às vezes, eles querem receber aquele amparo que é dado pelo governo e pronto, se acomodar aí. Aí nem estuda, nem trabalha, entendeu? Então, assim, às vezes nós queremos um resultado e esse resultado, por conta disso, pode ser prejudicado, né? Entendeu? Então, tem tudo isso. Então, nós também temos responsabilidades quanto a determinadas coisas que
acontecem aí, de positivo ou negativo. Olha, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas assim, eu trouxe um texto que ele fala muito de acessibilidade e fala do que nós, pessoas com deficiência, pensamos sobre tudo isso. Então, eu gostaria de ler. Sexta-feira, na abertura do seminário que aconteceu em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, eu li, porque assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar refletindo. E a gente também, sexta-feira, a gente fez uma caminhada, foi uma caminhada idealizada pelo CAID, em favor da acessibilidade das pessoas com deficiência, que aqui em Itajubá, a gente quer realmente que algumas coisas a mais aconteçam. A gente sabe que a acessibilidade ainda é uma questão assim difícil no país inteiro, né? Mas se a gente ficar quieto, se ninguém falar nada, quer dizer, vai ficar tudo parado ali. Então, de alguma forma, a gente sabe que é um processo lento e tudo, mas a gente precisa tá caminhando, a gente precisa estar dando algum passo nessa direção, que é a direção da acessibilidade. Natália, você pega ela para mim, está dentro do livro. Ah, tá, segura isso. Eu posso ler? Então, tá. Aliás, não foi nem na abertura, eu fui quarta-feira, eu fui lá em Gonçalves, que eles também estão fazendo um trabalho lá, então foi nesse evento que eu levei esse texto, e no seminário também, né? Então, o título é Barreiras. Há uma palavra estritamente ligada às pessoas com deficiência: superação. De fato, no nosso dia a dia, nós que temos algum tipo de deficiência, necessitamos constantemente lutar para que tenhamos nossos direitos garantidos e para que possamos cumprir adequadamente nossos deveres enquanto cidadãs e cidadãos. Nós nos defrontamos diariamente com os nossos limites e, para contorná-los, precisamos ser atuantes e estarmos o tempo todo em superação. Outra palavra está muito presente em nosso dia a dia: barreiras. Nós as encontramos em toda parte e cabe a nós realizarmos o exercício de eliminá-las ou, pelo menos, minimizá-las. As barreiras que encontramos nos ambientes fazem com que nossa deficiência se torne muito maior do que deveria ser. Um cadeirante em um lugar onde só há escadas e nenhuma rampa se torna muito mais limitado do que um cadeirante que esteja num local plenamente acessível. Um cego sem material em braille, em um curso, por exemplo, é também muito mais limitado do que um cego que pode ter acesso à mesma bibliografia. Quero dizer que, muitas vezes, nossas limitações nem sempre provêm de nossas deficiências, mas sim dos obstáculos colocados no ambiente em que vivemos. Felizmente, hoje em dia, existem muitos recursos tecnológicos que nos auxiliam na eliminação dessas barreiras. Os computadores com leitores de tela, que permitem aos deficientes visuais ter o mesmo acesso à internet que as demais pessoas. As impressoras Braille, entre muitos outros equipamentos, em todas as áreas das deficiências, têm sido grandes aliados para a inclusão verdadeira dessas pessoas. Porém, estes equipamentos têm ainda um custo muito elevado e demandam um grande esforço por parte das instituições para adquiri-los. São, enfim, inúmeras as barreiras que dificultam a inclusão das pessoas com deficiência, mas há um maior que todos, os outros, e mais difícil de ser rompido. Trata-se das barreiras atitudinais.
Elas constituem o impedimento que há na mente das pessoas para que reconheçam o papel que elas têm frente à realidade dos que têm uma deficiência e para que acreditem na inclusão dessas cidadãs e cidadãos. São, portanto, barreiras internas e não externas que dão origem a preconceitos, rótulos e a dificuldades em se lidar com as diferenças individuais. Se as barreiras atitudinais forem superadas, os outros obstáculos serão naturalmente minimizados. Portanto, meus amigos, não basta construir rampas, adquirir impressoras Braille, colocar telefones para surdos. É preciso investir na mudança de mentalidade, criando novas concepções, novos paradigmas. E para concluir, gostaria de dizer ainda, não haverá inclusão de verdade se não houver também a participação efetiva das pessoas com deficiência. Obrigada.